Nasce agora, Pai, nós já ia satisfeitos, Senhor, porque o Senhor já tem preenchido nossos vazios, Senhor, com a sua rica palavra, Pai. Mas neste momento, Pai, o Senhor tem deixado esse momento para a gente ouvir a grande palavra de Deus, Pai, aonde qual o Senhor quer ainda nos entregar algo que nos falta, Senhor. Senhor, fale com cada um, Senhor, da sua forma, como você quer, Senhor, não como que cada um gostaria de ouvir, Senhor. Mas fale no íntimo do coração, Pai. Use o pregador, Senhor, como o Senhor tem usado, Pai. Faça dele o seu porta-voz nesta noite, Pai. É o que nós pedimos por fé. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão Isaías. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que podem, abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 1 a seguir nessa noite. É um culto de missões e vamos falar um pouco de missões nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Quem achou, diga amém. Está escrito da seguinte forma: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando do que respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas disse que esperassem a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Aqueles que haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até o versículo 8. Amém, irmãos? Podem sentar. Hoje vamos, como é um culto alusivo à missão, vamos falar um pouquinho sobre missões. Queridos, desde quando me entendo por crente, eu ouço falar de missões. E desde que me entendo por servo de Deus, existe culto dirigido pelo departamento de missões. Só que algo muito interessante é aquilo que Jesus nos ensina. E Paulo, um dos maiores missionários depois de Jesus, ele nos motiva a prestar um culto a Deus com entendimento, com raciocínio. Eu gostaria de perguntar para os irmãos: o que é missão para cada um de vocês? O que é missões? Eu fui estudar um pouquinho sobre missão. A palavra missão, ela significa uma incumbência, é uma atividade, é uma responsabilidade que ela foi designada, ofertada, foi um pedido feito por alguém para ser feito a um conjunto de pessoas ou uma única pessoa, individualmente falando. Em outras palavras, é uma responsabilidade dada por alguém, destinada a alguém, com um público-alvo para ser alcançado. E quando falamos acerca de culto de missões, nós temos que ter ciência que
Quando falamos de missões, significa que temos uma função a fazer. Jesus, ele veio a esta terra com uma missão. E qual é esta missão? Nós encontramos Jesus num diálogo em Lucas, no capítulo de número 19, no versículo de número 10. Ele faz uma declaração dizendo que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em outras palavras, a missão de Cristo foi essa: salvar o homem do pecado. Pois o pecado, ele escravizou a raça humana. O pecado afastou os homens de Deus. Cristo vem em carne, na semelhança do pecado, para que através de Jesus Cristo viéssemos ser libertos, viéssemos ter liberdade. Oh, glória ao nome de Jesus. O Evangelho segundo escreveu João, Jesus, ele faz uma declaração no capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus fala sobre verdade, e o mesmo Jesus, ele declara no capítulo 14, e versículo 6 do mesmo Evangelho, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade, irmãos, é Jesus. E quem é Jesus? No capítulo 17, no versículo 17 do mesmo Evangelho de João, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus, ele faz a seguinte oração dizendo: Pai, santifica-os na verdade. Ele diz: tua palavra é a verdade. Oh, glória a Deus. A missão de Jesus é libertar o homem do pecado. E o que é ser livre? O que é ser livre? E orando ao Senhor, fui me perguntando: o que é ser livre? E o Espírito Santo de Deus, ele falou no meu coração e fez uma seguinte pergunta: qual é a única coisa que um escravo não pode dizer ao seu senhor? Eu falei: Senhor, eu não sei. Ele disse: ele não pode dizer não. Ele não pode se negar a fazer alguma coisa quando o dono dele manda. Ser livre é poder dizer não. Ser livre é poder renunciar. Ser livre é poder escolher. Ser livre é ter direito de escolha. Ser livre é poder usufruir do livre-arbítrio. Muitos pensam que quando nós nos tornamos servos de Deus, nos tornamos escravos de pastor, escravos de normas. Não é isso, irmãos. Quando nós tornamos crentes, nós escolhemos seguir uma vida regrada pelo Espírito de Deus, onde temos a liberdade para renunciar o que o mundo nos oferece. A missão de Jesus é libertar o homem do pecado, do mundo. Por isso que ele disse: olha, a igreja, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque ela está edificada na pedra, na rocha, na pedra de esquina que muitos edificadores rejeitaram. Oh, glória ao nome de Jesus. E a palavra de Deus vem dizer que a igreja, ela tem uma missão, irmãos. E eu fui estudar o significado da palavra igreja, que ela vem de um termo grego, que é eclésia, que é a junção de duas palavras, ek e clésia, que significa tirados para fora. Muitos têm a mania de dizer: domingo eu vou à igreja. Na verdade, isto aqui é a congregação onde nos reunimos, porque nós somos a igreja de Jesus, porque eu e você fomos tirados para fora do mundanismo, para fora da bebedice, para fora da prostituição, para fora, oh, glória ao nome de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. E qual é a missão da igreja, irmão Isaías? A missão da igreja é anunciar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Segundo Paulo, ele diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida. Tudo aquilo que os homens trabalham para ter na sua residência, nas suas casas, comida e bebida. Muitos trabalham pela comida, trabalham pela bebida, mas o reino de Deus não é isso. Paulo diz que o reino de Deus é paz, é justiça,
é alegria no Espírito Santo de Deus. A palavra paz, ela significa ausência de guerra no Antigo Testamento, ausência de conflitos. Mas no Novo Testamento, a palavra paz significa em plenitude com Deus, vivendo a plenitude de Deus. Isso é o reino de Deus. A missão da igreja é acolher pessoas que Satanás tem oprimido, que Satanás tem prendido no mundo. A igreja de Jesus, ela tem um poder sobrenatural nela. Isso me chama atenção, irmãos, porque a igreja tem uma missão muito importante. Qual é essa missão? Ela é ser testemunha de Deus. É exatamente isso que você está ouvindo, é ser testemunha. E o que é ser testemunha? O que significa ser uma testemunha? A palavra testemunha significa uma pessoa que viu, que evidenciou um fato verídico, que pode contar com inteireza de detalhes. A testemunha significa que ela viu, ela presenciou, ela viveu. Sabe o que Jesus está nos dizendo na noite desse dia, para abrir o nosso entendimento? Que nós temos que ver, nós temos que viver o sobrenatural de Deus, irmãos. Porque Jesus não chamou um número de pessoas para viver na naturalidade. Ele nos chamou para viver o sobrenatural de Deus. Porque o nosso Deus, ele é transcendental, ele é infinito, ele é eterno, ele é poderoso. Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma. Jesus pega aquilo que Satanás usa e joga no lixo, e Jesus tira do lixo para poder usar. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus pega aqueles que a sociedade exclui, transforma, enche da presença do Espírito Santo de Deus e faz um vaso novo, faz um ministro do seu Evangelho. Oh, glória a Deus. Sabe por que missão existe? Porque o Espírito Santo de Deus foi enviado. Observe o texto que nós lemos no livro de Atos, do capítulo 1. Existe uma revelação poderosa nesses versículos. Jesus, ele morre pelos nossos pecados, ele dá a sua vida, a sua alma, seu sangue, até a última gota de sangue. E quando ele ressurge na manhã de domingo, a palavra de Deus diz que ele fica 40 dias e 40 noites fazendo aparições aos discípulos que se dispersaram após a sua morte, trazendo novamente para si as ovelhas que haviam se desgarrado. E quando Jesus está no seu 40º dia vivente nessa terra, ele dá uma ordenança dizendo aos discípulos, que na sua totalidade que estavam no Monte das Oliveiras, eram cerca de 500 crentes, que ouviram a palavra de Deus dizendo: olha, vocês têm que ficar em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder, porque a virtude do Espírito Santo virá sobre vocês. E depois que o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas, porque vocês vão viver e vocês vão ver o meu agir. E vocês vão começar a dizer isso tanto na Judeia, quanto na Galileia, lá em Samaria e até os confins da terra. Mas antes que isso aconteça, vocês não se ausentem de Jerusalém. Isso significa que tem que esperar o tempo certo para poder sair, que tem que esperar o poder de Deus vir sobre nós para podermos fazer a obra de Deus. E obra missionária não pode ser feita sem a presença do Espírito Santo de Deus. Não podemos cumprir a missão que nos foi dada sem antes ser revestido do poder de Deus. Por isso que Jesus enviou o Espírito Santo sobre aquele lugar. Por isso que o Senhor enviou a presença do Espírito Santo sobre o cenáculo, porque não existiria a mínima possibilidade de ser feita a obra do Senhor sem a presença do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Muitos pensam que o Espírito Santo de Deus é uma força, pensam que ele é fogo, que ele é vento, que ele é água ou que ele é azeite, embora em toda a Bíblia Sagrada essas figuras representam a sua pessoa. Mas o Espírito Santo não é uma força, não é um poder. O Espírito Santo de Deus, ele é
Deus na sua essência. Ele não é maior do que o Pai e não é menor do que o Filho. Ele é simplesmente Deus, irmãos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. Passados 10 dias, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, havia 120 homens e mulheres que perseveraram unanimemente em oração, que perseveraram na promessa de Deus, que perseveraram na palavra que Deus, que o próprio Jesus havia dado. Quando eles perseveraram no 50º dia, o Espírito Santo veio sobre eles e encheu aquele povo que estava assentado naquele lugar. E a Bíblia nos diz que eles foram tirados para fora do cenáculo e começaram a testemunhar das grandezas de Deus. E em Jerusalém havia 16 nações que vieram de todos os cantos para comemorar o dia de Pentecostes, que era um dos 3 feriados judaicos muito comemorados na época. E quando eles começaram a testemunhar das grandezas de Deus, a semente do Evangelho foi plantada naqueles corações que ali estavam. E foi aí que o Senhor falou comigo: sabe para que serve o templo? O templo serve para você vir, para você fazer campanha, para você orar, para você receber a presença de Deus, para você ser sarado das enfermidades, para você ser cheio da glória de Deus. Mas quando você for cheio da presença de Deus, existe a necessidade para sair, irmãos. A igreja de Jesus não pode ficar entre 4 paredes. A igreja de Jesus não pode ficar simplesmente neste ambiente. Temos que ser cheios da presença de Deus, porque lá fora estão as almas para ser alcançadas pelo Senhor. Lá fora existem pessoas que estão preenchendo seus vazios com cachaça, estão preenchendo seus vazios com festas, estão preenchendo seus vazios com tantas outras coisas que não podem suprir a tristeza daquela alma, irmãos. E nós temos a fonte de vida em nossas mãos. Jesus, quando ele foi falar com a mulher samaritana, ele falou para ela: me dá de beber. E ela disse: sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, de beber. Você não sabe que nós não podemos nos comunicar? Você não sabe que nós não podemos nos falar? Ele disse para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede de beber, tu me pediria de beber e eu te daria uma água viva. E ela zombou de Jesus, dizendo: Senhor, o poço é fundo, o Senhor não tem balde, o Senhor não tem vasilha, onde é que está essa água viva? Jesus falou: se você beber dessa água aqui, você volta a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, no seu interior vai nascer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E ela falou: Senhor, então me dê dessa água para que eu beba e não volte aqui para buscar dessa outra água. Ele falou: olha, antes de a gente continuar essa conversa, vai na cidade, chama o seu marido, traz ele aqui e a gente vai conversar. E ela fala: Senhor, eu não tenho marido. E ele diz: falaste a verdade que não tem marido. Você já teve 5 e esse que você tem não é seu. Jesus conhecia que no interior daquela mulher existia vazio, um vazio imenso, irmãos. E que vazio era esse? Ela tinha uma vontade de ser feliz, uma vontade de ser completa. E o que ela fez? Ela depositou as esperanças no casamento. E quem sabe ela se casou uma vez e o primeiro marido dela batia nela. Quem sabe era um relacionamento insuportável. O texto não chama aquela mulher de prostituta, de adúltera. Jesus não chama aquela mulher de prostituta e adúltera, embora muitos pregadores chamem. A Bíblia diz que Jesus disse que ela casou-se 5 vezes e não foi feliz, porque ela se separou todas as 5 vezes. E agora ela estava em um relacionamento com um homem que não era dela. Quem sabe ele já tinha família. Jesus enxergou que dentro dela existia um vazio a ser preenchido. E uma boa notícia, irmãos, que onde o casamento não preenche, a presença de Jesus preenche. E onde o trabalho não preenche, a presença de Jesus preenche. Por glória ao nome de Jesus. Você não está entendendo o que eu estou falando, então eu vou repetir. Onde as coisas humanas não podem preencher o vazio e te dar alegria, a presença do Espírito Santo de Deus, ela pode te dar alegria.
Onde muitas pessoas hoje estão por aí nos bares, estão aí nas festas, tentando preencher o vazio de sua alma com aquilo que está sendo ofertado a eles, mas eu e você estamos no lugar certo, estamos na presença de Deus, e eu profetizo no nome de Jesus, que hoje é noite de vazio da sua alma ser preenchido pela presença dEle. Hoje é noite de você ser infeliz desse lugar. Eu profetizo no nome de Jesus que você vai sair daqui diferente nessa noite. Oh, glória a Deus. Você é a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus. Ele te deu a presença do Espírito Santo dele na sua vida. Você é fonte de Deus. Você é fonte de Deus na sua casa. Você é fonte de Deus no seu trabalho. Você é fonte de Deus no meio da sua parentela. Você é fonte de Deus na sua vizinhança. Não esqueça disso. As pessoas olham para você e têm um referencial. Por isso que Jesus te chamou para testemunhar das suas grandezas. Mas para isso acontecer nas nossas vidas, nós temos que fazer coisas simples, irmãos. E o que é? Buscar a presença de Deus. E como é que buscamos a presença de Deus? Através de jejum, de oração, consagração, leitura da palavra, que são valores cristãos que nos dias atuais têm sido roubados de nós, de muitos de nós, na verdade. Muitos da nossa geração atual não sabem a diferença de um jejum para uma consagração. E isso tem tirado os dons do nosso meio. O que salvou quase 3.000 almas depois que Pedro ministrou aquele sermão, irmão, foi o sobrenatural de Deus. O que converteu as almas para o Senhor foi o agir de Deus através dos dons espirituais, que só se pode ser alcançado através da busca pela presença de Deus. O que é oração? É o ato consciente e voluntário que nos direcionamos a Deus. O jejum é para mortificar os desejos da nossa carne, que a Bíblia fala que são 16 obras que a carne produz, que distancia o homem de Deus. E através do jejum, essa vontade de fazer as coisas erradas é quebrada, é mortificado. E através do mesmo jejum, nosso espírito é vivificado em Deus. E através do Espírito Santo do Senhor, conseguimos frutificar 9 frutos do Espírito. Oh, glória a Deus! E a consagração, tanto individual quanto em grupo, ela nos ajuda a estar mais perto de Deus. Porque a palavra lá em Levítico 27, 28 ou 28, 27 diz da seguinte forma: que toda coisa consagrada ao Senhor é uma coisa santíssima, quer seja homem, quer seja propriedade, quer seja objeto. Quando nos consagramos a Deus, nos tornamos santíssimos, preciosos para Ele, nos separamos para Ele, uso exclusivo do Senhor. E através da leitura da palavra de Deus, o Senhor nos santifica a cada dia, porque Ele disse que a palavra dEle é verdade, e essa verdade liberta, essa verdade transforma, essa verdade santifica. Só que Satanás nos dias atuais tem tentado a todo custo tirar o zelo e o amor que temos pela palavra de Deus. Vamos fazer uma auto-reflexão, irmãos, o tempo já está acabando, mas nos últimos 5 minutos que ainda me resta aqui para ministrar, eu gostaria que você fechasse seus olhos e vamos fazer uma auto-reflexão nesse momento. A nossa missão como igreja é falar de Jesus para as pessoas que necessitam de ouvir, que necessitam de esperança. Mas no dia de hoje, para quantas pessoas nós falamos de Jesus? No dia de hoje, qual foi o momento que nós tiramos para meditar na palavra de Deus? No dia de hoje, quantas vezes nós conversamos com Deus? Hoje, irmãos, o tempo que nós temos é hoje. O amanhã não nos pertence, pertence a Deus. O ontem já virou história. O tempo que Deus nos dá é hoje. Então, o que devemos fazer por pessoas, façamos hoje. Imagine só que Deus só te deu hoje, o amanhã é incerto. Se hoje Ele voltar para mim, o que é que eu tenho a apresentar ao Senhor?
Para quantas pessoas eu falei de Jesus hoje? Para quantas pessoas eu falei que Jesus tem um plano na vida dele ou dela? Estamos em um culto de missões. E será que nós estamos fazendo a missão que nos foi dada? Será que nós estamos fazendo algo para agradar o coração do Senhor? Lembre-se que o culto é prestado a Deus. Lembre-se que estamos aqui por causa dele. Lembre-se que estamos aqui porque foi Ele que nos escolheu primeiro. Ele não te escolheu e não me escolheu pela minha força ou pela sua força. Foi justamente pela minha fraqueza e pela sua fraqueza. Porque Paulo deixou escrito dizendo: o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque a graça dele é que nos basta. Glória ao nome de Jesus, irmãos. Temos que ser crentes melhores. Temos que buscar mais da presença de Deus. O nosso inimigo, ele é real. O nosso inimigo, ele é milenar, é metafísico, invisível, paciente, observador. E o futuro dele já está garantido, que é um futuro de condenação. E então ele está a todo custo, nesses últimos dias, tentando levar o máximo de almas possíveis para o inferno. E eu e você temos a oportunidade de tirar essas almas da mão de Satanás e trazer para o reino de Deus. Só que para isso nós não podemos nos calar, irmãos. O Espírito Santo de Deus é que vai nos ajudar a fazer a obra de Deus. Foi por isso que ele veio, foi por isso que ele foi enviado, para me auxiliar e para te auxiliar. Ele está dentro de você, ele vive em você. Você é a casa que Deus escolheu para morar. Sua missão nessa terra é apenas testemunhar do que Deus fez na sua vida. Você pode dizer: às vezes eu não sei pregar, eu não tenho dom de ministrar a palavra de Deus. Deus não te chamou para ser ministro, Deus te chamou para ser testemunha dele. Como assim, irmão? Fala o que Deus fez na tua vida, como ele transformou a sua vida, como ele te tirou lá do mundo de prostituição, o mundo de cachaça, o mundo de perdição, e trouxe para o reino de Deus, como ele mudou as tuas vestimentas, como ele mudou as tuas amizades, como ele mudou a tua família, como ele mudou a tua fala. Testemunhe, você é um testemunho vivo, você é um milagre de Deus. Quando nós observamos tudo que foi falado aqui, eu falo isso para encerrar, a grandeza de Deus, o nome de Deus, ele é glorificado através das suas obras. Quando olhamos para o sol, nós vemos o poder de Deus. Quando olhamos para a lua, nós vemos a glória de Deus. Quando nós observamos tudo que foi criado, nós vemos como Deus é perfeito e detalhista em tudo que ele criou. E como nós vemos a transformação que ele fez na minha e na sua vida, nós vemos como ele é poderoso para recuperar as pessoas. Jesus, ele pode salvar toda a sua parentela se você crer. Você é o referencial dentro da sua casa, você é o sal da terra, você é a luz desse mundo. Não se esqueça disso. Hoje é o primeiro culto de missões, então vamos fazer missão, irmãos. Amém? Gostaria de aqui agradecer essa oportunidade que me foi dada em nome de Jesus. Amém.